bem, dando continuidade, né, à nossa aula dessa semana mesmo, né, de quarta-feira, nós tínhamos parado aqui, ó, no painel de vendas. Falta só mais uma informação aqui que eu pedi para que vocês tentassem fazer. Vocês conseguiram fazer? Sim! Não! Foi o que eu falei. Tem que saber o que usar ali, né? A informação que vai pegar dali. Tá certo, é isso aí mesmo. E então aqui, ó, nós tínhamos falado, né, para que vocês tentassem fazer um gráfico mostrando o valor médio vendido, né, por cada vendedor por ano. Lembra disso? Sim, não. Certo? Aí. Oi. Ah, beleza, Karen, obrigado. Então, aí como que nós fazemos? Então a gente tem que criar primeiro uma tabela dinâmica, depois um gráfico dinâmico e aí inserir aqui, certo? Então, só revendo aqui, a gente vai lá na nossa base de dados, certo? Clique em qualquer lugar aqui dela. Vamos lá em inserir tabela dinâmica, beleza? Aqui, ó, é esta mesma tabela que eu quero utilizar, TB Vendas. Quero criar uma nova planilha. Ok! Beleza, 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 beleza. Então, tá aqui a nossa tabela dinâmica. E o que eu quero? Eu quero, então, cruzar ano com vendedor, né? Então, eu pego o ano aqui e jogo para a linha, por exemplo, tá? E aí eu pego o vendedor e coloco lá nas colunas. Pronto, já tenho a relação aí, ano-vendedor. Agora eu quero calcular o quê? O valor médio. Mas se você for lá na base de dados, não tem esse valor médio. Né? A gente tinha visto aqui que o valor médio nada mais é do que o total aqui vendido, o valor vendido, dividido pelo total de negócios fechados, certo? Então você tem aqui o valor médio. Como que a gente calcula isso? Divide esse por esse, né? Então lá na nossa tabela dinâmica aqui, nós vamos ter que inserir um campo calculado, né? Como que a gente faz isso mesmo? Então, clicando aqui, ó, na tabela, vindo aqui em tabela dinâmica analyzer, tem aqui, ó, campos, itens e conjuntos, e tem uma opção aqui chamado campo calculado. Clica lá, ele vai abrir essa caixa de diálogo, né, aqui conosco. Então, qual é o campo que eu quero inserir? Eu posso colocar aqui qualquer nome. Então, eu vou colocar aqui o que ele vai representar mesmo, que é o valor médio das vendas, né? Valor médio das vendas, certo? Muito bem, valor médio das vendas. Valor médio das vendas. Muito bem. Qual que é a fórmula? Venho aqui, ó, deleto o igual ali, igual zero, né? Fico aqui, paro no igual. E agora eu vou inserir os campos. Né? Que campo que eu tenho que inserir? Eu pego o total vendido, certo? Não é isso que a gente combinou lá? Inserir, dividido, né? Por quem? Negócios fechados. Inserir campo. Pronto. Olha lá. Né? Valor vendido dividido por negócios fechados. Ok? Aí basta clicar aqui no OK. Ele já entende que é um valor calculado e já insere aqui, ó, em valores. E olha só, mágica, tadã, né? Só que olha só a quantidade de número, né? Então, mostrar uma tabela como essa aqui, dados como esse aqui, fica um pouquinho desconfortável, né? Você ficar ali ó, olhando, o que é isso mesmo. Então, o que a gente pode fazer? Vamos formatar isso daqui. Não basta vir aqui, ó, na tabela e formatar aqui. É interessante vir aqui, ó, no campo. Aí tem aqui, ó, configurações do campo. Nas configurações do campo, ó, tem formato do número. Clica lá e aqui é aquela mesma ideia. Ó. Então a gente escolhe lá número, 2 casas decimais, OK e OK. Pronto. Ele agora já transformou aqui
em 2 casas decimais. Pronto, agora já estaria legal para a gente montar um gráfico aqui. Só que antes, vamos só renomear essa tabela aqui, ó. Então, essa tabela aqui é TD, né, tabela dinâmica, do quê? TD é valor médio. Valor médio, tá? É interessante, né, quando a gente nomeia, né, não colocar acentos aqui, né, tá? Você pode colocar? Pode, mas como ele vai utilizar isso aqui para variável, é bem legal não colocar. Não sei se eu já tinha comentado isso. Aqui embaixo pode, né? TD, valor médio, né? Muito bem. Agora a gente já tem nomeado tudo aqui, temos nomeado a tabela, agora basta ir lá para inserir gráfico. Vamos inserir então, inserir gráfico dinâmico, né? Bom, o que a gente vai usar aqui? Vamos usar a coluna mesmo, né? A gente não usou nenhuma de coluna. Vamos pegar essa primeira opção, dar um OK. Muito bem, olha aqui, ó. Então já temos aqui o nosso gráfico. Vamos recortar, Ctrl X, vamos lá para o nosso painel, clicamos aqui em qualquer lugar aqui, Ctrl V, e ele é inserido aqui, ó. Está aqui o nosso gráfico. Vamos só fazer uns ajustes aqui, né? Posicioná-lo aqui, para lá, para cá, para lá, para cá. Pronto, ó. Agora ele está certinho ali como o outro. Vamos só então fazer o quê? Retirar, né, esses controles aqui, como que eu faço mesmo? Ó, gráfico dinâmico, botões, ocultar tudo, né? Vamos tirar essa legenda aqui, porque já tem a legenda aqui, né? Então, clica aqui em mais, né? Retirar legenda. E já vamos aproveitar e inserir um título do gráfico aqui, ó. Título superior. Esse daqui vai ser o quê? Valor médio. Médio das vendas, certo? Mas ainda, olha lá, nós temos um probleminha aqui ainda, né? Se a gente clicar aqui em 2016, ele está ajustando esses 2 gráficos aqui, mas esse ainda não, né? Então a gente tem que fazer o quê? A relação deste com esse, né? Como que a gente faz? Vamos limpar aqui. Então, basta clicar aqui, né? Nessa segmentação aqui, botão direito, conexões de relatório, e aqui, ó, nós vemos que ele tem as 2 conexões, falta o quê? O valor médio. Clicamos aqui, estabelecemos a conexão, OK. Mesma coisa com a segmentação de baixo. Clica aqui, conexões de relatório, né? Então aqui, ó, nós temos as 2, vamos inserir mais a terceira, dá um OK. E agora, vamos ver aqui, ó, agora sim, ó, já temos todo mundo, então, funcionando, né? Olha aí. Que mais que a gente poderia fazer aqui, né? Então, se vocês quiserem deixar um pouquinho bonitinho, pode colocar uma borda aqui, né? Fazer uma extensão, não sei. Aí é a criatividade de vocês que vai seguir aqui, tá? E aí, pessoal, o que vocês acharam? Tranquilinho? Ô, Hudson, chegou? Bom dia. Bom dia, professor. Cheguei na última linha que o senhor passou aqui mostrando. Perdi todo o começo da aula. Verdade. Desculpa aí, verdade. Só inserimos aqui esse valor médio de vendas aqui. Pegando da tabela de dados, né? Isso. Então, a gente vai lá na tabela de dados, né? O que a gente fez? Inserimos uma nova tabela dinâmica, que se chamou valor médio, né? Uhum. Aí, dentro de valor médio, né? A gente pode exibir aqui os campos aqui, ó. Nós pegamos valor e vendedor, né? Inserimos nas colunas aqui e calculamos esse valor aqui. Lembra disso? De calcular? Ok. Né? Aí, desta tabela, nós inserimos, né, o gráfico dinâmico e trouxemos para cá, fizemos os ajustes aqui, fizemos
a relação da segmentação com esse último gráfico dinâmico e pronto, é isso. Perfeito, tá bom. Só alinhar o meu aqui. E aqui, então, é o que eu estava falando, né? Aqui pode ser usada a criatividade para deixar mais bonito. Por exemplo, vocês poderiam colocar uma borda aqui, ó. Então, por exemplo, você vem aqui, ó, pega uma formas, né? Por exemplo, essa forma mais arredondada aqui, ó. Você pode vir aqui, inserir aqui, ó. Fazer isso aqui. Aí você vem aqui, ó, pega o preenchimento, tira o preenchimento, né? Aí deixa só essa borda arredondada aqui, ó. E aí essa cor aqui, um azul, né? Uma cor azul para combinar com o tema aqui. Aqui, ó. Aí, aqui embaixo, ó, no gráfico, a gente só tem que fazer o quê? Formatar e tirar o contorno, né? Tira o contorno. Pronto, tá vendo? Então, você vai fazendo esses ajustes aqui e vai deixando o ambiente, né, o dashboard aqui mais apresentável, vamos falar assim, tá? Mas aí vai a criatividade de vocês, né? Tranquilinho? Aqui, por exemplo, ó, eu acho que essas linhas aqui não estão ajudando em nada. Então, por exemplo, essa linha grade aqui poderia sumir, ó. E a gente poderia inserir aqui um rótulo, ó. Por exemplo, né? Acho que agora ficou um pouquinho mais claro, tal, né? Tá? Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Ih, será que eu caí? A Hudson falou. Não, professor, o senhor tá de pé, tá sentado ainda aí, fica tranquilo. Ai, ai, ai. Muito bem, podemos então fechar esse assunto. Vamos para o próximo, então, da aula? Sim! Vamos aí, Bianca, beleza. Então vamos salvar aqui, beleza? Salvamos. Fechemos essa. Fechemos. Muito bem, hoje nós vamos ver algumas ferramentas. Quer ver? Ó, deixa eu abrir só o Excel aqui para vocês, para mostrar para vocês. Tem umas ferramentas aqui em dados, ó, que deixa eu ver aqui, cadê? Aqui, ó, testes de hipóteses, ou teste de hipóteses, né? E aí a gente tem três opções aqui, ó, gerenciamento de cenários, atingir metas e tabela de dados. Vamos ver essas três opções aqui, se isso der tempo. Se der tempo, né? Vamos começar pelo gerenciamento de cenários, vamos atingir metas, se der tempo a gente vai em tabela de dados aqui, tá? Então vamos começar pelo começo, pelo gerenciador de cenários. Para a gente trabalhar gerenciador de cenários, eu vou pedir para que vocês baixem aí. Deixa eu disponibilizar aqui para vocês, ó, gerenciador de cenários. Estou colocando no chat aí para vocês. Tá aí, ó. Então, executa essa. Executa não, né? Coitado, né? Vai matar ela, não. Abre, né, esse arquivo, né? Por favor. E ao abrir, nós temos essas opções aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aqui. Muito bem. Bom, teste de hipótese. A ideia de gerenciar cenários, né, como o próprio nome diz, cenário, o que, que é? São determinadas situações, né, que você queira verificar se existe, sei lá, alguma viabilidade, algum processo viável, né, dado
algumas variáveis de entrada, né? Então, a aplicabilidade da ferramenta de gerenciamento de cenários é basicamente preparar, né, vários, obviamente, cenários, né, vários ambientes, várias possibilidades, né, e assim prever os possíveis impactos que determinadas variáveis têm sobre um determinado resultado, né, gerando, né, um relatório de forma automática, tá joia? Então, como que nós vamos fazer aqui? Eu trouxe aqui um exemplo de um evento, tá? Então, aqui nós temos um evento que, vamos entender o negócio aqui, tá? O problema de negócio. Então, a gente tem que realizar um evento, tá? E este evento vai ser realizado em um determinado local e a gente tem que, basicamente, pagar, né, todas as despesas desse evento e, ao final, vamos falar assim, da contabilização, né, depois que a gente pagou todas as despesas e a gente computou ali todas as entradas, né, e a fonte aqui de receita vai ser o quê? Os ingressos, a gente calcula ali o resultado, né? Então, vamos entender aqui. Então, aqui, ó, nesse lugar aqui, nós vamos colocar quem? Vamos colocar o preço do ingresso. Então, por exemplo, né, a gente poderia colocar aqui R$150 o ingresso. O público estimado, a gente poderia falar lá, tem 100 pessoas, né? A gente poderia, então, variar isso daqui para verificar, né, qual é o impacto aqui do resultado. Nós vimos lá que quem vem fazer essa palestra ou esse show, alguma coisa assim, cobra lá um cachê de R$25 mil, tá? Tudo bem, então aí a gente transfere as informações aqui para a planilha de resultado do evento. Então a receita total é simples, ó, eu estou multiplicando aqui isso por isso, né, e colocando aqui, ok? Então, estou multiplicando o preço dos ingressos pelo público estimado, vai me dar a minha receita total, ok? Aí eu tenho que fazer as deduções aqui, né? Quais são as deduções? O cachê, né? Que mais? Eu tenho que contratar segurança. E aí, né, eu poderia utilizar aqui diversas formas para calcular isso. Então, eu estou utilizando aqui o quê? Eu estou pegando, né, o meu público estimado, né, dividindo por 30, ou seja, eu vou colocar um segurança a cada 30 pessoas, ok? Então, a cada 30 pessoas, eu coloco um segurança. E esse segurança vai me custar R$200, ok? Muito bem. Então, ó, 200 vezes o C8 dividido por 30. O inteiro, né, de C8 dividido por 30. Se eu colocar só C8 dividido por 30, aqui vai dar uns valores quebrados, e aí vai complicar o cálculo aqui. Não dá para ter um segurança quebrado, né? Metade de um segurança, não dá, né? Então tem que ser inteiro aqui, tá? Muito bem, locação. A locação, né, o que acontece? O local, o espaço onde eu estou reservando, ele tem uma regra, né? Ele me cobra lá R$3 mil de aluguel, né, de locação, mais um percentual sobre quem? Ó, sobre F8, ou seja, o total da receita, tá? Então, ele cobra 1% do total da receita mais, né, o valor do aluguel. Geralmente é assim que eles fazem, né, esses grandes buffets, né, locais de festas, etc. Eles fazem dessa forma, né, quando tem receita, né? Quando não tem, eles cobram um preço fechado, né? E aí, né, outras despesas aqui, né, que eventualmente hajam, né? Então, eu estou colocando aqui, por exemplo, que supondo, né, que, sei lá, algumas coisas, né, que uma toalha, sei lá, consumo, etc., vão ser em torno de 2%, 2,5% da minha receita. Estou colocando aqui outras despesas, só para a gente não ter um caixa aqui, né? Muito bem. Aí o que eu faço aqui embaixo? Ó? Eu pego e somo, né, todas essas despesas aqui e deduzo de F8,
tá? E aí eu tenho o meu resultado. Entenderam aqui? Então, olha só, o que acontece? Então, o preço do ingresso aqui, ó, se eu passo para R$200, ó, o que acontece? Ó, existe todo um recálculo aqui e o resultado ainda está negativo, ó, né? Então, vamos imaginar se eu, ao invés de 100 pessoas, eu vou convidar 200 pessoas. Pronto, agora eu estou começando a ter algum lucro aqui, tá? Muito bem. Então, mas você gostaria, né, de preparar um relatório, né, para, né, por exemplo, o seu cliente que está contratando de você esse evento, um relatório legal, né, mostrando várias possibilidades. Vou imaginar também que este local ele comporte, por exemplo, sei lá, público até 300 pessoas. Então, você consegue, então, colocar ali, né, um número razoável. Outra coisa, né? Você tem que verificar também se o seu público tem condições de pagar um ingresso mais caro ou mais barato, né? Então, aí a gente tem que analisar. Então, neste caso aqui, a gente vai vamos analisar 4 possíveis cenários, né? Por exemplo, né, se a gente colocar aqui um valor baixo e um público baixo, por exemplo, né? Opa, aqui não, aqui. E uma quantidade de pessoas baixa, por exemplo. Só que eu não quero ficar fazendo isso, né? Vindo aqui, colocando a mão e acertando. Eu quero que ele faça algo um pouquinho mais automatizado. E aí, então, que entra lá em dados, né, o teste de hipótese aqui, ó, tá vendo? Então, em teste de hipótese, gerenciador de cenários, ó, ele abre essa caixinha aqui para você adicionar os cenários, tá? Então, vamos lá, vamos adicionar aqui, ó, adicionar. Então, a gente dá um nome para o cenário, né? Um nome, então, por exemplo, né, se a gente, vamos pegar 4 cenários. Então, a gente vai ter o cenário com preço baixo e público baixo, né? Depois, um preço alto e público baixo. Um preço baixo e um público alto, e um preço alto e um público alto. Então, vamos trabalhar com esses 4 cenários. E para que a gente consiga identificar, então, a gente coloca um nome, né, característico. Então, a gente pode falar aqui que aqui um preço baixo e público baixo, tá? Baixo no sentido de uma pequena quantidade, né? Muito bem. Aqui, ó, variáveis, né? Qual que é as células que vão ser variáveis, né? Ou seja, aonde que vai variar, né? Então, eu venho aqui, ó, e seleciono, clico aqui, né? E seleciono o quê? Essas duas células aqui que serão as minhas variáveis, ok? Muito bem. O resto vocês podem deixar a mesma coisa, criado por e evitar alterações. Dá um ok aqui. E aí ele vai me perguntar, né? Que valor que você quer em C7? C7 é esse cara aqui, né? Só que vamos ver uma coisa aqui antes. Tá vendo que fica complicado, né, da gente entender o que é mesmo C7? Ah, você tem que vir ali, preço do ingresso. Não seria melhor aparecer aqui o nome aqui? Então, vamos cancelar aqui. Vamos só fazer um adendo antes aqui, ó, fechar. Vamos só fazer um adendo aqui, ó. Vamos marcar preço de ingresso e onde tem a variável aqui, tá? E aí, vamos em fórmulas, gerenciador de nomes. Dentro de gerenciador de nomes, a gente já viu isso, né? Então, se eu quisesse aqui, ó, clicar aqui e dar um nome para esta célula aqui, eu poderia. Mas vocês não viram uma outra coisa, ó. Quando você tem assim, ó, uma informação aqui e do lado, né, você tem aonde vai ser inserido. Então, aqui tem o nome do campo e aqui o campo que vai ser inserido. Você pode gerenciar o nome por essa referência. Então, o que você faz? Ó, você marca o espaço que você quer fazer essa referenciação, né? Aqui, ó, não clique em gerenciar nomes. Do lado aqui, ó, de nomes definidos, tem aqui, ó, criar
a partir da seleção. Você clica aqui, ó, e aí você fala, aonde que está o nome? Está à esquerda, está à direita, está na linha superior, na linha inferior, está na direita. No caso aqui, ó, ele até já identificou, ó, está na coluna esquerda. É isso mesmo, é a coluna esquerda. Dá um OK, pronto. Agora, olha só que bacana que vai acontecer. Vamos lá novamente em dados. Teste de hipótese, cadê teste? Aqui, teste de hipótese, gerenciar cenários, vamos adicionar um cenário, vamos colocar de novo lá. Como é que era o que a gente chamou? Preço baixo, né? Preço baixo e público baixo. As variáveis aqui, né, são essas duas aqui, ok? Dá um ok aqui. Olha só aqui agora o que acontece, ó. Ele mostra o nome para a gente. Então fica muito mais fácil da gente saber o que eu tenho que inserir ali, né? Então, o preço do ingresso. Então, o primeiro cenário, vamos colocar 100 e o público estimado 100. Dá um ok. Pronto, olha lá. Ele adicionou um primeiro cenário. Vamos adicionar o segundo cenário. Vai ser o quê? Preço alto, né? Preço alto e público baixo. Tá. Veja que ele já me trouxe aqui, ó, automaticamente as células, essa aqui mesmo, dá um OK. E agora aqui, sei lá, vamos colocar R$200 aqui, ó, de preço de ingresso e ainda vamos continuar com um público de 100 pessoas. Dá um OK. Olha lá, adicionou o outro cenário. Vamos adicionar um próximo cenário, que vai ser público baixo e valor alto, né? C7, OK. Então, aqui é R$100, é o preço baixo, e o público alto, né? É isso? Sei lá, 300 pessoas. O lugar comporta até 300, vamos colocar 300. E o último, né, vai ser o quê? O preço alto e público alto. C7, OK. Agora aqui a gente coloca 200 e 300 aqui. Dá um OK. Pronto. Agora, né, o que acontece? Se eu quiser, obviamente aqui, ó, eu tenho cenários, né? Se eu quiser ver o que está acontecendo, ó, eu posso clicar aqui sobre um cenário e clicar aqui em mostrar, ó. Ele automaticamente já mostra aqui para mim, ó, preço alto e público alto. Mostrar. Ele já vai alterando aqui, ó, preço público alto, mostrar. Tá vendo? Ó, automaticamente ele mostra aqui, ó. Tá joia? Mas eu não quero isso. Eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer então um resumo disso, tá? Então eu venho aqui, ó, resumir, tá? Clica aqui, resumir. Aqui ele vai fazer um resumo do cenário ou um relatório de tabela dinâmica do cenário? Não, eu quero um resumo do cenário, tá? Qual a célula de impacto? Ou seja, o que é o valor que realmente vai me importar? É este valor aqui, ó. Ele já até veio aqui e mostrou para mim, né? Então, você indica qual é o valor, né? Ou seja, a célula de resultado que você realmente quer destacar. E clica aqui no OK, ó. Aí, olha só que bacana. Ele veio aqui, ó, criou uma nova aba aqui e mostrou para a gente, ó, os vários cenários aqui, tá? Ou seja, aqueles cenários que a gente indicou lá, ele mostrou aqui. Vejam que tem um probleminha aqui no resultado, ó, que é o F3 aqui, ó. Tá vendo? Ele mostrou F3, não mostrou o valor. Então aqui a gente poderia fazer a mesma coisa, né? Se a gente quiser aqui, vamos deletar isso aqui. Excluir. Vamos voltar lá de novo, né? Só vamos fazer o seguinte aqui, ó, antes, né? Vamos selecionar isso aqui, vamos usar em fórmulas, criar a partir de seleção, coluna esquerda, OK. Então a gente fez essa relação aqui.
Agora, vamos de novo lá, em dados, teste de hipótese, gerenciador de cenários. A gente tem os cenários que a gente criou. Vamos fazer de novo o resumo. F3, né? 13, né? Tá aqui, certo? Resumo do cenário, dá um OK. Olha agora. Agora ele criou certinho aqui pra gente, ó. Ele utilizou aquela relação, tá? Então vejam, né? Então é muito mais legal, né? Você, numa reunião aí com a sua diretoria, com a sua gerência, né? Mostrar um relatório desse do que você ficar mostrando sei lá, alguma coisa aproximada, será? Ou seja, fica muito mais apresentável, né? Muito bem. É isso aqui. Vocês entenderam, gostaram de mais esse recurso aqui de gerenciador de cenários? É bem legal, mas eu acho que eu não fiz certo. Não? Acho que não. Fazendo o passo a passo, o que será que aconteceu aí, Karen? Saber-me lá o que eu fiz. Na verdade, eu acho que é o que eu não fiz. Ah. Bom, uma sugestão, né, para vocês é depois tentarem fazer passo a passo olhando a gravação. O que vocês acham? Eu vou fazer isso depois. Mas, ó, é simples, ó. Você vem aqui, ó, tá vendo? Tem o que você quer aqui, né? Ou seja, você tem já todas as fórmulas, tudo mais aqui. Aí você vem aqui, ó, em dados, gerenciador, teste de hipótese, gerenciador de cenários. Vou imaginar que não tinha nenhum cenário aqui, você clica aqui em adicionar, certo? Coloca um nome, indica quais são as células que vão sofrer a variação, dá um OK, certo? Você fez isso? Nessa hora de identificar as células aí que eu acho que eu não fiz direito. Entendi. Laís, foi muito rápido, Laís. Ai, meu Deus do céu. Mas agora na gravação, você pode ir parando, né? Você vai lá, olha de novo, vai parando. É que se eu não faço nessa velocidade, a gente não consegue passar pelos 3 temas que a gente tem hoje. Tá? Posso contar com o apoio de vocês aí nesta verificação depois? Pode ser? Não é difícil, né? Se fosse difícil, eu pararia. É bem tranquilo mesmo, tá? Muito bem. Então, vamos fechar essa planilha, vamos para a próxima. Agora, né, vamos pegar ali a ideia de atingir metas. Em atingir metas, tem uma outra planilha aqui, ó, que eu estou disponibilizando para vocês. Né? Basicamente é a mesma, tá? Eu só vou variar aqui a planilha para não confundir. Então, aqui, ó, a gente está abrindo. Podem ver que é a mesma planilha, tá? Mesma planilha. Vocês podem até fazer ali a mesma. Utilizar aquele mesmo arquivo anterior, tá? Muito bem. A ferramenta de atingir metas, o que acontece? Ela permite a gente descobrir, né, um valor ótimo, né, que tenha basicamente um impacto, né, em uma única variável para atingir uma meta nossa, né? Então, por exemplo, né, então ela só pode ter, ela só incide, né, sobre uma variável, tá? Então, no caso aqui, a gente tem duas, né? Então, o que acontece? Vamos imaginar o seguinte: você que está organizando este evento aqui recebeu, né, a incumbência de chegar em um valor aqui de resultado, né, por volta lá, sei lá, aqui, ó, tem que gerar aqui em torno de R$20 mil, né?
Aí eu pergunto para vocês, né? Como que vai ser, né, esse preço de ingresso e o valor estimado aqui ideal para que eu consiga bater a minha meta? Então, neste caso especificamente aqui, a gente só vai poder fazer com essa ferramenta de atingir meta a gente vai poder trabalhar apenas uma variável, tá? Temos duas, a gente vai trabalhar uma. Mas geralmente é isso que acontece. Então, por exemplo, você vai em um determinado local, você fala o seguinte, qual que é o público, né? Quantas pessoas eu posso colocar aqui dentro, né? Então, ali o local tem uma quantidade fixa de pessoas, né? Então, você pode trabalhar, então, com este público estimado aqui fixo, tá? Então, por exemplo, você foi lá e viu que não pode ultrapassar 200 pessoas, tá? Por exemplo. E aí, então, você então agora pode variar isso daqui para atingir a sua meta de 20 mil reais. Então, como que se faz isso? Né? Uma outra possibilidade é você fez uma pesquisa, né, por uma determinada região aí, o local do evento, e você viu que o público, ele geralmente não pagaria um valor acima de, por exemplo, R$ 150. Não pagaria mais do que R$ 150, tá? Então, esse é sua variável fixa. E aí, então, você tem que alterar o público aqui, né? Então, você vai ter que encontrar um local que você consiga variar essa quantidade de pessoas aqui, tá? Entenderam aqui o problema de negócio? Então, qual que seria o problema aqui, ó? Quanto deve ser o preço do ingresso para chegar a um lucro X desejado, tendo como uma variável fixa ali o público estimado, né? E a outra é, você tem o valor, né, do ingresso padrão, né, que geralmente se cobra naquela região, e você quer então fazer o quê? Quanto deve ser o público estimado para chegar naquele lucro desejado? Entenderam os dois problemas aqui de pesquisa, os dois problemas de negócio aqui? Sim. Olha o Ronaldo aí, ó. Olha o Ronaldo. Já vem com... Só porque é sexta-feira, Ronaldo. Ô, que isso? Tranquilinho, né? Então agora vamos utilizar a ferramenta de atingir metas, ok? Então, vamos começar por quem? Vamos começar então pelo lugar aqui que ele só comporta 200 pessoas, tá? Por exemplo. E eu quero chegar num lucro aqui de 20 mil reais, ok? Então, o que eu tenho que fazer? Então, eu venho aqui, ó, em dados, teste de hipótese. Agora eu vou utilizar, ó, atingir meta, tá joia? Muito bem. Então, eu vou definir a célula aqui, no caso, definir a célula para valor. Então, eu vou definir a célula. Qual é a célula, né, que basicamente eu vou ter que analisar, ou seja, onde que vai estar a minha meta, né? Então, a minha meta vai estar aqui, ó, nesta célula aqui, ó, F13, tá joia? É aqui que eu vou definir. Qual que é o valor? Lembra que a gente falou 20 mil? Então, aqui eu tenho que atingir essa meta de 20 mil reais nessa célula aqui. E eu vou alternar qual célula? Aí, olha só, eu vou alternar quem? O preço do ingresso, né? Então, eu venho aqui, clico aqui em preço do ingresso, tá joia? Muito bem. Dado esses parâmetros, ó, então eu coloquei aqui, ó, definir a célula, o que que é? A célula que vai ter a minha meta, não é de atingir meta? A célula que vai ter a minha meta, onde vai ser F13. Que valor que eu quero que atinja aqui? 20 mil reais. Qual célula que eu vou variar? Esta daqui, ó, preço do ingresso, ok? Aí, olha só como mágica, após apertar o ok, ele calcula, né? E ele mostra aqui. Agora cabe uma observação aqui, tá? A ferramenta atingir metas, né? Às vezes
não consegue encontrar uma solução ótima, né? Ou seja, uma solução adequada para aquela meta que você estipulou. Consequentemente, né, vai aparecer aqui que ele não conseguiu, né? Então aqui, ó, para este cenário aqui, né, a meta era 20, ele conseguiu atingir 20, beleza? Dá um OK. E ele colocou aqui, ó, o valor que precisa, né, cobrar do ingresso para que você atinja essa meta. Ok, pessoal? Entenderam como se faz? Sim. Hudson, eu não consegui entender. Bem simples essa. Essa é simplesinha, né? Mas é aquela ideia do parafuso lá, né? E do cara que cobra $10.000, né? Para apertar o parafuso. Né? Você tem que saber qual é o parafuso que você tem que apertar, né? Sem dúvida. É verdade. Senão você vai mexer no público aí, você mata todo mundo exprimido para cobrar barato. Exatamente. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que ver. Agora, vamos fazer a outra teste. Nossa, Fernanda. Fernanda, você já assistiu um programa? Acho que essa aí é a Praça é Nossa, né? Dessa veinha aí, é a veinha surda. É a véia da praça, professor. Eu sou véia também. Ah, não é. Essa aqui é muito antiga, Fernanda. Que isso? Mas eu sou antiga também, professor. Não, você devia ter aí uns 2, 3 anos. E aí você tem boa memória. Ah, não é não. Ai, meu Deus do céu. Hoje eu tava olha só que coisa, né? Eu tava pensando assim, tava no banho lá, aí me veio, não sei por que cargas d'água, né? Esses flashes, né, do passado. Aí eu me lembrei daquele programa do Bozo. Lembra do Bozo? Eu lembro, Nossa, eu era era pequenininha. top. Eu assistia sempre. Pois é, eu também. Aí eu tava lembrando da música lá, como é que é? O Bozo chegou para alegria de você e o vovô, né? É mais ou menos assim, né? Alô, alô, criançada, o Bozo chegou. Ah, tá vendo? Esse aí, isso aí. Para sua alegria e do vovô, alguma coisa assim, né? Isso, é isso mesmo. Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Então agora vamos ver o contrário, né? Vamos atingir a meta, mas agora variando quem? Você fez a pesquisa e falou o seguinte: não, o público não pode pagar mais do que, sei lá, R$150 aqui, ó. R$150. Este é o limite, né? Só que se você fizer isso, lá, dá um prejuízo com um público de 200. Qual que deve ser o público aqui, ó, para chegar a 20 mil? Então vamos lá de novo, dados, teste de hipótese, atingir metas, tá? Então aqui, ó, definir células. Então, qual é a célula que eu quero, né, verificar a minha meta? Tá aqui, ó. É essa daqui, ó, F13, tá? Qual é o valor? Vamos colocar o mesmo valor, R$20.000. 20 mil. E eu vou alterar qual célula? Agora, no caso, eu vou alterar o público estimado aqui, ó. Ok? Dá um ok aqui. E ele conseguiu atingir, né? Dá um ok. E ele falou o seguinte, ó, para você, cobrando R$150, atingir a sua meta de R$20.000, você tem que ter, no mínimo, 347 pagantes. Certo? Muito pagar uma multa desgramada para segurança para deixar entrar, né? Porque se comportava 250. Ó, vamos ver agora aqui, ó. Segurança R$2.000, ó. Aí, tá vendo? Pelo menos, ó, dividido por 30 aqui, ó, vai dar 11, quase 12 seguranças, né? 12 seguranças. Nada contra, mas se for num baile funk, isso aí, cara do céu, pode dobrar o segurança aí. Aí tem aquela regra, né? Então essa regra que aqui a gente colocou, ó, C8 dividido por 30, pode colocar C8 dividido por 10 aqui, né?
Ai, ai, ai. Muito bem. Então vai depender do que você fizer, né? Do evento que você fizer. E tem alguns eventos que, sei lá, 50, 100 pessoas por segurança, tranquilo, né? Muito bem. Vamos agora para a terceira ferramenta aqui, ó, do teste de hipótese aqui, que é a tabela de dados. Então vamos fechar aqui. Essa daqui. Não salvar. Não precisa não salvar. Agora eu vou pegar a próxima aqui, ó. Vamos pegar aqui tabela de dados. Tabela de dados. Eu enviei para vocês a anterior? Enviei, né? Atingi meta já. Tabela de dados, enviei agora para vocês aí. O que vai acontecer, né? É o mesmo cenário que a gente vai pegar, só que agora aqui eu adiantei um pouquinho e coloquei a tabela de dados. Na tabela de dados que a gente vai ver, eu coloquei uma tabelinha de dados. O que representa a tabela de dados, né? A tabela de dados aqui seria basicamente as possibilidades, né? Então, eu coloco aqui, por exemplo, numa tabela de dados, linha e coluna, tá? Linha e coluna. E aí, eu coloco o que aqui na tabela de dados? Por exemplo, na linha, na coluna, ou seja, aí depois a gente só tem que alternar isso, tá? Aqui, por exemplo, a gente vai colocar os preços dos possíveis ingressos e a gente poderia ter mais aqui, tá? Então, aqui 100, 150, 90 e assim por diante, né? Ou seja, os valores que eu quero testar, né? E aqui, que eu quero fazer a verificação. E aqui é o público estimado. Aqui, ó, 100, 200, 300. Então, aqui, ó, são 9, né, que a gente viu anteriormente, 9 cenários, né? Só para ficar construindo 9 cenários lá, é um pouco mais complicado. Então, a gente pode utilizar este recurso aqui, que é a de tabela de dados, tá? E para fazer aqui a tabela de dados, tem um detalhezinho aqui, que neste canto aqui, ó, superior aqui, ó, nós vamos ter que colocar basicamente o valor, o local que está o resultado, tá? Então, o que nós temos que colocar aqui? O resultado não está aqui, ó, em F13 aqui, ó. Então, o que a gente tem que colocar aqui? Basicamente, é uma relação com aquele local lá, ó, F13, tá? Então, a gente coloca aqui este valor. Vamos aumentar aqui um pouquinho, ó. O valor vem para cá, tá? Você seleciona a tabela de dados, né, contendo a referência e mais os seus valores aqui. Aí você vem lá em teste de hipótese, tabela de dados, e aí aonde vai acontecer a entrada desses valores da linha aqui. É neste lugar aqui, ó, que é o preço do ingresso, certo? E aonde vai acontecer a entrada, né? A gente não lê, né? Qual que é a célula de entrada, né? Qual é a célula de entrada dos valores da coluna, né? É esse daqui. Selecionei, mostrei onde estão, ok, e ele faz o cálculo aqui para a gente. E aí, por exemplo, né, se a gente quisesse identificar dentre essas possibilidades aqui, qual é o maior valor, né, a gente poderia vir aqui, ó, e utilizar aquela função que nós já conhecemos como maior, né, maior. Aí, aonde, né, eu quero desta região aqui. Qual é o maior valor dessa região? E eu quero quem? O maior de todos. Então, eu tenho o parâmetro 1 aqui, né? Enter. E tá aí, ó. Ele já vem com o 27.900. E depois, né, que ele preenche e faz esse cálculo, não sei se vocês perceberam, né, se eu vier aqui, ó, e alterar, né, 170, ó, ele calcula tudo automaticamente de novo, tá vendo? E ele vai calculando aqui qual é o maior. Tudo bem, Karen? Deu certo? Beleza. Muito bem. Joia. Então, é isso, né? Mais essa informação aqui. Vamos salvar, fechar e vamos lá para a nossa apostila. Cadê a apostila? Eu acho que a gente fechou a aula 13.
pessoal? Então, a gente já viu aqui, ó, tabela dinâmica, gráfico dinâmico, cenários e atingir metas. Esse subtotal aqui, validação de dados. Validação de dados a gente já viu. E subtotal nós já vimos também. Já vimos como criar a lista suspensa. Isso aqui a gente já viu nas aulas passadas, tá? Opa. E aqui tem alguns exercícios aqui para a gente fazer. Na verdade, um só, né? Olha lá, utilize a planilha para criar um subtotal e uma tabela dinâmica, né? Então, vamos pegar, copiar aqui ela. Só que deixa eu copiar aqui, aí eu passo para vocês, tá? Só que para a gente ter um subtotal, o que não sei se vocês se lembram, né? O que é necessário fazer com essa tabela para a gente inserir um subtotal? Lembram disso? Classificar em ordem, né? Isso! Então, Sim. por exemplo, o que vocês querem fazer? Um subtotal pelo quê? Pelo vendedor, pela cidade, pela região? O que é? Ali não tem no exercício. Pelo vendedor, talvez? Vamos lá. Então, a gente vem aqui, ó, seleciona, né? E aí a gente vem aqui em classificar, ó. Classificar, classificação personalizada, tá? Só para a gente recordar aí algumas aulas anteriores, né? Então, pelo que eu quero classificar? Então, aqui, ó, meus dados contém cabeçalho, contém, né? Então, eu venho aqui, ó, e aqui eu seleciono o cabeçalho, ó, pelo quê? Vendedor. Eu quero que ele seja em ordem de A a Z ou de Z a A, né? Então, eu quero ordem alfabética. Dou um OK e tá aí, ó, a nossa ordenação, né? Muito bem, agora eu vou inserir então um subtotal por vendedor, né? O que a gente faz? Então, selecionado aqui a tabela, né? Então, a gente vem em dados e tem a opção aqui, ó, subtotal. Subtotal. Então, você quer o quê? Um subtotal a cada alteração de vendedor, né? O que você vai querer? Soma, média, o que você quer? Então, é soma, né? E eu vou somar quem? O total aqui. Substituir os totais atuais, quebra atual, blá, 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 blá. OK, dá um OK. E ele automaticamente, ó, ele faz lá, ó, o total do Augusto é 4.000, o total da Estela, e assim por diante. E aí ele sai aqui um total geral. Ai, não achei meu subtotal aqui, professor. Não? Não. Ó, vamos ver aqui. Acho que se você... Deixa eu reduzir aqui. Vem aqui em dados, ó, ele sumiu aqui, né? É. Deixa eu ver aqui. Acho que tá igual o meu esse daí agora, não sei. É aqui, ó. Estrutura de tópicos, tá vendo aqui? Ah. Aí você clica nele, aí tem aqui, ó, subtotal. Tá. Beleza? Daí a alteração a cada... Ah, então, a cada aqui é alteração em... cada vendedor, nome. né? É, vendedor. Cada vendedor, usar a soma, né? Hã? Usar a soma. Vamos lá. E adicionar subtotal em total. É, ó, vendedor, soma, subtotal e deixa esses dois marcados aqui, resumir dados e substituir subtotais. Ok. Ai, coisa mais linda. Tá certo. Show de bola. Beleza. Joia. E aí, né, tirando isso daqui, né, a gente então pode colocar isso numa planilha. Aqui embaixo, ó, clicando com o botão direito sobre a planilha, né, só para a gente recordar, né, a gente pode, por exemplo, ó, mover ou copiar, lembra disso?
né? Então, mover ou copiar. Então, eu quero, ó, copiar, criar uma cópia, né? Para uma nova planilha, tá? Dá um OK. Então, ele criou, ó, exatamente uma cópia de uma planilha na outra, certo? Então, aqui, vamos falar que são os dados originais, né? Vamos só aqui, então, cadê? Dados originais. Então, vemos aqui, selecionamos todo mundo aqui. Opa, todos os dados. Todos os dados. A gente vem aqui, deixa eu ampliar aqui para ficar mais fácil. Dados. Subtotal. Remover todos. Então, removi os subtotais. Deixa eu remover esses daqui também. Então, aqui são os dados originais, tá? Só para a gente ter aqui. Muito bem, com esses dados originais, vamos transformar eles em tabela, né? Selecionamos aqui, inserir tabela. Tem cabeçalho, ok? Então, já convertemos então em tabela, né? Agora, vamos, clicamos em cima aqui, colocamos um nome aqui para ela. Essa daqui, basicamente, o que que é? É quantidade de vendas, né? Vendas. Então, tabela TB, né? Vendas, ok? Então, TB vendas, clicamos aqui nela, inserir, tabela dinâmica, TB vendas, uma nova, ok? E aí, né, ele não fala lá pra gente, né, no exercício, deixa eu ver. Utilize e uma tabela dinâmica, mas ele não fala para o que fazer. Então, a gente pode fazer aqui o que a gente quiser, né? Então, aqui, ó, clicando na tabela dinâmica, o que que seria legal a gente ver ali, né? Por exemplo, na linha, a gente vê lá por região. Dentro da região, a cidade. E aí, a gente tem uma ideia dos vendedores, ó. Então, por região, por vendedor. E eu quero, por exemplo, ver o quê? O total, né, em valores aqui. E aí, então, está aqui a nossa tabela dinâmica, né, criada, aonde a gente tem, então, basicamente uma relação aqui entre, dependendo aqui da região, tudo mais aqui, nós temos aqui, então, os vendedores atuando, né? Veja que esse Luiz aqui, por exemplo, ó, ele atua em várias regiões, né? Tem alguns, né, como este daqui, ó, a Fernanda, não é você, né, Fernanda? Ela só atua em São Paulo, né? No Sudeste aqui, tá? Legal? Mas é isso. Desejo a vocês aí um excelente final de semana e nos vemos na semana que vem para a última aula do Excel, né? As últimas 2 aulas, né? E aí tem aquela cereja da cereja do bolo, né? Para as 2 últimas aulas. Se preparem. Tomara que a cereja venha docinha. Valeu, professor. Bom final de semana, professor. Obrigado para você também. Um abração. Tudo de bom. Bom final de semana.